Você sabia? Turma da Mônica em Proclamação da República. Proclamação da República, primeira parte. A República era um velho sonho brasileiro. Em 1789, Tiradentes e seus companheiros tentaram estabelecê-la em Vila Rica, Minas Gerais. República? O que é isso? É um sistema de governo onde um ou vários indivíduos são eleitos pelo povo, exercendo o poder por tempo determinado e servindo aos interesses do povo. Trembanço! Pena que fomos presos! Que coisa! Andando, só fui tomar um café. Império Português. Em 1824, tentou-se formar um governo republicano, a Confederação do Equador, que durou apenas 4 meses. Império Brasileiro. Em 1836, a Revolução Farroupilha funda a República de Piratini, no Rio Grande do Sul. E em 1839, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi fundam em Santa Catarina a República Juliana. Mas as duas seriam derrotadas pelo Império e o regime monárquico continuava no país. E esse foi preso por quê? Estava numa república de estudantes. República de Estudantes, instituição sem fins lucrativos, onde estudantes moram juntos, como uma família, durante o período que estudam longe de casa. Mas afinal, o que é a monarquia? Monarquia é a forma de governo na qual o poder é do rei ou do imperador. Júlio César, imperador romano. Napoleão Bonaparte, imperador francês. O poder é vitalício e hereditário, isto é, passa de pai para filho. 1831, Pedro II, 5 anos. E isso pode demorar muito. 1889, Pedro II, 64 anos. Em 1889, o Brasil era a única monarquia existente na América. Mas isso não iria durar muito. As mudanças na história de um país não acontecem de uma hora para outra. É um processo que vai acontecendo lentamente. Até então, todos estavam com Dom Pedro II. Fazendeiros republicanos, Dom Pedro II, Igreja e Exército. Dom Pedro II governou o Brasil quase 50 anos. Era muito querido e amado pelo povo. Quem é ele? Papai Noel, horas. Não viu a barbona dele? Mas aconteceu uma série de fatos que juntos levaram ao fim da monarquia. O Império libertou meus escravos e agora? Como fica a minha fazenda? Os fazendeiros ficaram descontentes com o Império e exigiram uma indenização pelos escravos, mas não foram atendidos pelo governo. Indenização: dinheiro recebido pela perda de um bem. Ah, é? Vou virar republicano. Proprietários das fazendas de café do Oeste Paulista eram favoráveis ao progresso do Brasil e também à mão de obra livre. Vamos formar um partido republicano. Perfeito! E onde será nossa reunião? Em Itu. Então será uma grande convenção. Por quê? Em Itu, tudo é grande.
e o imperador começava a perder mais aliados. Viva a República! Em 1872, ocorreu um conflito entre Igreja e Estado. O bispo de Olinda, Dom Vital, proibiu qualquer ligação entre a Igreja e a maçonaria. Maçonaria, sociedade secreta que tinha vários seguidores dentro da corte. Dom Pedro II era maçom. Como muitos maçons eram contra o Império, Dom Vital e Dom Antônio Macedo Costa foram presos. Você de novo? Quieto! Império Brasileiro. Em 1875, os bispos são perdoados pelo imperador Dom Pedro II. A prisão dos bispos colocou a Igreja ainda mais contra o Império. Conte-me mais sobre a República. Hein? Tudo bem, eu ainda tenho o glorioso Exército Brasileiro ao meu lado. Tenho, não tenho? Bem... Os militares aos poucos também ficaram contra a monarquia. Já tinham defendido o fim da escravatura e o desenvolvimento do país. O exército brasileiro, vitorioso na Guerra do Paraguai, não era muito valorizado por Dom Pedro II. Que tal uma medalha? Que tal um soldo melhor? Soldo, salário dos soldados. Eu queria uma cama. Durante a Guerra do Paraguai, jovens oficiais brasileiros entraram em contato com os regimes republicanos da Argentina e do Uruguai e queriam participar da vida política do país, mas eram proibidos de se manifestarem contra o governo. Nasce no Exército Brasileiro o ideal de salvação nacional. Dom Pedro II fica cada vez mais sozinho. Fim da primeira parte. Galeria dos personagens. Proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, Silva Jardim, Floriano Peixoto, Dom Pedro II, a República. Você sabia? A República era representada nos desenhos como uma mulher. Essa mulher representava a liberdade e a Revolução Francesas. Agradou tanto que a maioria dos artistas da época usavam esse desenho quando queriam representar a República de um país. Deodoro da Fonseca, embora doente de cama, juntou forças e liderou o movimento pela República no dia 15 de novembro de 1889. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu no dia 5 de agosto de 1827 e tinha 9 irmãos, 2 mulheres e 7 homens, todos eles militares. A Constituição Brasileira de 1891 instituiu o voto direto para presidente e vice-presidente. Só que o voto na época não era secreto. A votação era aberta, isto é, feita em voz alta e registrada em um livro. Voto em mim mesmo. 4 dias foi o tempo que durou a bandeira provisória da República. Ela foi substituída no dia 19 de novembro de 1889. Desde então, nesse dia se comemora o Dia da Bandeira. Proclamação da República, segunda parte. Em 1889, os republicanos estavam unidos pelo ideal da proclamação da República. Só não estavam unidos na forma de como isso aconteceria.
Vamos lutar! Silva Jardim, radical. Calma, sem derramamento de sangue. Quintino Bocaiúva, jornalista moderado. Concordo, deve haver outra saída. Benjamin Constant, professor da escola militar. Senhor Benjamin Constant, batalhões estão sendo transferidos para outras províncias. O governo imperial está com medo de uma revolta. Precisamos de alguém que mantenha a unidade no exército. Isso fará com que nossa rebelião dê certo. Que tal Deodoro da Fonseca? Deodoro da Fonseca, pé na fina, orelha seca. Opa, foi mal. Não resisti. Era 9 de novembro de 1889. No clube militar, a revolta dos militares começava. Rápido! Vamos para a casa do Marechal Deodoro da Fonseca. Sim, senhor. Deodoro da Fonseca era um marechal influente no exército brasileiro. Assim, Deodoro, precisamos que você lidere nosso movimento pela República. Preciso pensar. Eu sou muito amigo do imperador. E vai que chove no dia. No mesmo dia 9 de novembro, na Ilha Fiscal, um baile suntuoso do Império mostrava sua pompa e total alienação aos fatos. E que pompa! 4.000 pessoas consumiram 800 quilos de camarão, 500 perus, 1.200 latas de aspargos, 1.300 frangos, 64 fazões, 20.000 sanduíches, 14.000 sorvetes e 2.900 pratos doces, regados com 10.000 litros de cerveja e 304 caixas de vinho e bebidas diversas. Quem criou o cardápio? Ela, quem mais? No dia 11 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca finalmente aceita liderar o movimento republicano. Eu aceito! Perfeito! Só tem um porém. Qual? Não façam piadinhas com meu nome. O golpe seria dado no dia 20 de novembro. Mas no dia 14, o Marechal Solon Ribeiro espalhou um boato para agitar o exército de que o governo tinha decretado a sua prisão, a de Deodoro e de Benjamin Constant. Sério? Sério? Benjamin Constant foi se juntar às tropas marchando para o campo de Santana, onde ficava o Ministério Imperial. Avise Deodoro! Pof! Não acordou? Talvez se jogássemos água. Não precisa, tô indo! É manhã de 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca lidera um batalhão. E marchando para o Ministério da Guerra, derruba o gabinete do ministro Ouro Preto. É derrubar no outro sentido, só. Tá. 8 horas da manhã. Deodoro entra no quartel-general e saúda sua tropa. Viva o imperador! Acredite se quiser, mas Deodoro realmente falou isso, pois era amigo do imperador. Empresta o coelhinho, mocinha. Pof! Diz direito. Viva a República Brasileira!
Assim, sem resistência ou derramamento de sangue, estava proclamada a República Federativa do Brasil. República Federativa, vários estados reunidos em uma só nação. E agora, o que a gente faz? Que tal avisar o imperador que ele não apita mais nada? 16 de novembro. Dom Pedro II recebe o comunicado de que deveria deixar o país com a família real. Isso é uma ordem de despejo? Tipo assim, mais ou menos. A República é reconhecida pelos Estados Unidos e por outras nações americanas e europeias. Gostei da bandeira. Mas a bandeira provisória não agrada a todos. E em 19 de novembro é criada a bandeira definitiva da República. Linda! E Deodoro da Fonseca se torna o primeiro presidente do Brasil. Não! Prefiro renunciar. Mas Deodoro, o que aconteceu? O presidente não quer tomar um banho pra posse. Só de 4 em 4 anos. Fim. Passatempos. Pinte os espaços pontilhados. Descubra o cargo de Deodoro da Fonseca. Cruzadinhas. Siga a ordem alfabética. Quantas bandeiras existem no emaranhado? Troque os símbolos pelas letras. Descubra qual desses soldados é diferente. Ajude o Zé da Roça a levar a carta ao imperador. Encontre as profissões no diagrama ao lado. Siga o emaranhado e descubra a profissão desses personagens da nossa história. Jogo dos 7 erros. Siga as coordenadas. Encaixe os nomes dos cargos militares no diagrama. Troque os símbolos pelas letras. Coloque as letras nos lugares indicados. Faça o caminho indicado no diagrama A e no diagrama B. Decifre o enigma acima. Elimine as letras citadas e encontre o nome do primeiro presidente do Brasil. Complete a cruzadinha abaixo. Encontre os nomes de alguns homens que defendiam o ideal da República no diagrama. Qual dos detalhes abaixo não pertence à cena ao lado? Coloque as letras nos locais indicados. Cruzadinhas horizontais e verticais. Ajude o Marechal Cascão a chegar até a República. Coloque os resultados de cada operação matemática nos respectivos quadrinhos. Siga a ordem crescente dos números pares. Jogo dos 7 erros. Desembaralhe as letras. Descubra quantas vezes aparece a palavra República no diagrama. Todos esses passatempos estão no link na descrição deste vídeo para seus pais ou responsáveis imprimirem e vocês se divertirem de montão.